Oi, turma. Do livro Vida, Desafios e Soluções, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 8, Autodespertamento Inadiável, no subtítulo O Despertar do Si. A fase inicial da vida, sob qualquer aspecto considerado, é a do sono. Por isso mesmo, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem, conforme sintetizou com muita propriedade o eminente filósofo espírita Leon Denis, e prossegue com a imensa capacidade da intuição no anjo, adquirindo novas experiências sem cessar, infinitamente. O ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica, que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciam o desenvolvimento ou contínuo despertar. Despertar, portanto, é indispensável, abandonando o letargo que procede das faixas por onde transitou, libertando-se do marasmo em forma de sono da consciência para as realidades transcendentes, desapegando-se das constrições que impedem a marcha, escravizando o si nas paixões remanescentes adormecidas por sua vez no inconsciente profundo, que prossegue enviando mensagens pessimistas e perturbadoras. Conscientizar-se do que necessita fazer, de como conseguir êxito, constitui para o ser chamamento urgente como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da revolução íntima transformadora. Não poucas vezes encontramos no comportamento humano, nas referências ao dormir, estar dormindo, adormecido, caracterizando estados existenciais nas criaturas. Certamente, de fato, a maioria está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para as conquistas do si. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos, mergulhada em sombras ou fascinada pelo doentio narcisismo, prefere permanecer em estado de consciência, de sono, a experimentar o despertamento para a lucidez, portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior, que se lhe apresenta como um verdadeiro parto, no que tem razão. Despertar para a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior profundo, libertador, dolorido e feliz. Outras vezes, alguns que pretendem o acordar da consciência buscam os gurus famosos em cada época, a fim de que eles pensem e ajam sem o esforço pessoal dos que se fazem seus discípulos, chelas, desse modo estimulando-lhes a paralisia dos braços e do corpo em longos, quão improdutivos estados de meditação prolongada em fugas inoportunas aos labores edificantes da vida atual, sempre desafiadora e exigente. Constitui essa conduta uma forma de transferência de responsabilidade para longe dos compromissos graves do próprio esforço, que é a única maneira de cada qual encontrar-se com sua realidade e trabalhá-la, ampliando-lhe a capacidade de desenvolvimento. Felizmente, chega-se ao momento em que os verdadeiros mestres e guias ensinam os caminhos, porém exigem que os aprendizes avancem, conquistando eles próprios as distâncias, particularmente aquelas íntimas, que os separam do imperecível si. A psicologia, por seu turno, convida o indivíduo a avançar sem a utilização de novas bengalas ou de dependências de qualquer natureza, a fim de ser livre. É compreensível que, em determinados momentos, durante a aprendizagem, a iniciação, o candidato se apoie naqueles que os instruem, liberando-se a pouco e pouco de forma a conquistar o seu próprio espaço. As revoluções do pensamento têm sido muito velozes e se acentuam nessa última década, prenunciadora de uma nova era da consciência, quando os horizontes se farão mais amplos e a compreensão da criatura se tornará mais profunda, particularmente em torno do si, do espírito imortal. Todas as correntes da atual filosofia, com raras exceções e experimentos das doutrinas psíquicas e parapsíquicas, como ocorre em algumas outras áreas, convergem para o ser permanente e real, aquele que atravessa o portal da morte e volve ao proscênio terrestre em nova experiência iluminativa. Como consequência, a busca da realidade vem sendo orientada para o mundo interior, no qual o ser mergulha com entusiasmo e sabedoria, superando os imperativos das paixões perturbadoras, das sensações mais primitivas a que se vincula. Essa proposta é muito antiga porque as necessidades humanas também o são.
Pode-se, porém, arrolar no Evangelho de Jesus, que é considerado um verdadeiro tratado de psicoterapia e deve ser relido com visão nova e profunda por todos, particularmente conforme vem ocorrendo com a psicologia e as demais doutrinas do psiquismo. Refere-se inúmeras vezes ao estar dormindo, ao dormir, tanto quanto ao despertar. Quando Jesus foi visitar Lázaro, que parecia morto, acercou-se do túmulo e informou que o amigo dormia e mandou abrir-lhe o túmulo na rocha, convidando-o a que despertasse e saísse das sombras, escutando-lhe a voz que ressoou na acústica da alma. O cataléptico despertou e retomou a consciência, vindo para fora do sepulcro sem a necessidade de qualquer milagre. Jesus percebera que a morte não lhe arrebatara o espírito, nem rompera os liames vigorosos do perispírito. Portanto, estava vivo ainda, porém dormindo. Tratava-se de um sono orgânico provocado pela catalepsia, porque Lázaro já houvera despertado para a realidade, razão pela qual ele pôde ouvir o chamado de retorno. Seguindo as pegadas de Jesus, o apóstolo Paulo repetiu a proposta do despertamento inúmeras vezes em situações diferenciadas de acordo com o estado de adormecimento em que se encontravam os seus ouvintes ou interessados na sua mensagem. Numa carta que dirigiu aos Romanos, conforme capítulo 13, no seu versículo 11, depois de algumas considerações, escreveu: Desbravador das gentes, digo isso porque sabeis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, que retém as pessoas distraídas e distanciadas da verdade, em permanente indecisão ou exigências infindáveis, ou em discussões inúteis, ou em buscas infrutíferas, sem aprofundamento de nenhuma causa, todos mecanismos escapistas para abraçar o conhecimento libertador. O estado de sono é paralisia da alma, peso na consciência individual e prejuízo na coletiva, que compraz, no entanto, a todos quantos fogem, consciente ou inconscientemente, dos compromissos mais graves para com si, assim como em referência à sociedade que exploram e perturbam com a sua dependência. Ainda examinando a problemática do sono, exclamou em outra carta que dirigiu aos Efésios, o libertador das gentes, com energia e vitalidade: Desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. Evidentemente, o apelo é dirigido àqueles que, embora vivendo, são mortos para a realidade do si, permanecendo em estado de hibernação dos valores admiráveis da sua imortalidade. Transitam pelo mundo os mortos para as emoções superiores, encharcados das paixões a que se aferram em terrível estado de intoxicação, padecendo-lhes as injunções martirizantes. São cadáveres que respiram em uma alegoria evangélica, sempre que convidados ao direcionamento superior, aos ideais de enobrecimento ou ao agigantamento dos valores éticos, excusam-se e recusam cooperar, afirmando que a vida tem outros objetivos, empanturrando-se de alimentos e gozos que logo passam, deixando-os sempre vazios e esfaimados. O seu despertar é sempre doloroso, porque se lhes torna difícil abandonar os hábitos doentios e adorar novos comportamentos que a princípio se fazem incomuns, incompletos, sem sentido. Quando está desperto, lúcido para os objetivos essenciais da existência, ergue-se o indivíduo e sai do meio dos outros que estão mortos para a realidade. Por sua vez, prosseguindo na mesma terapia, o renovado apóstolo Pedro, compreendendo e dirigindo o que lhe aconteceu, voltou-se para os que o seguiam e admoestou com simplicidade: Tenho por justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com recordações. Vale se considere o corpo como um tabernáculo, no qual é possível sublimação dos sentidos, tornando-se necessário despertar os demais, mediante recordações de tudo quanto aconteceu e está esquecido, de todas as ocorrências de vida que agora jazem nos ouvidos, de todos os valores que significaram esperança e dignidade, e estão ao abandono mediante esse volver à vida, esse volver a viver, o recordar. É possível um saudável despertar e um tranquilo viver. Examinando-se imparcialmente nessas propostas de despertamento, compreende-se que o problema é urgente, embora o tempo que vem transcorrendo desde
as advertências existentes em todas as doutrinas de dignificação humana. Chama, porém, a atenção a própria experiência de Pedro nos momentos que antecederam a traição do amigo e a inovidável tragédia do Calvário, sendo advertido carinhosamente: esta noite antes de o galo cantar, 3 vezes me negarás, prenunciando-lhe a defecção por estar adormecido para a grandiosidade do comportamento junto ao benfeitor, quando fosse convidado ao testemunho, que é sempre prova de maioridade psicológica existencial. Parecia impossível que se concretizasse esse prognóstico, no entanto, o mesmo sucedeu com a riqueza de detalhes com que foi anunciado, chamando o inadvertido ao verdadeiro despertar, que o fez autodoar-se até o momento final. Prosseguindo-se em uma releitura do Evangelho de Jesus, o discurso está exarado, sempre em advertências aos adormecidos, seja pelo sono fisiológico, seja pelo sono moral, seja pelo sono intelectual. Destaque-se mais uma vez que, quando Jesus se encontrava em comunhão com Deus, pouco antes das humilhações a que seria submetido por 3 vezes, saiu de si e foi visitar os companheiros que deveriam estar em vigília, e todos dormiam, anestesiados pela indiferença ou pela inconsequência do estado de consciência. Convidamos o despertamento nas repetidas oportunidades, por fim foram deixados porque já era tarde, não mais adiantava acordá-los. O desafio do sono é muito grande, em face ao largo período de permanência nas faixas primárias do processo da evolução, pelo qual passa o ser no seu crescimento espiritual. O inconsciente está no comando das sensações, das emoções, deixando pouco espaço para a consciência, a lucidez dos atos. No obstante, quando Jesus informou a Pedro sobre a negação e o cantar do galo, pôde inferir que o inconsciente estava representado pela figuração da ave que faz barulho, que desperta, e isso se daria somente quando o remorso lhe assomasse a lucidez invigilante. O despertar é inadiável, porque liberta e concede autoridade para o discernimento, de tal forma que se apresenta a capacidade de entender que uma visão otimista e clara se torna a base do comportamento psicológico, portanto, do mecanismo íntimo para a aquisição da felicidade. Essa realização não se dá somente quando tudo parece bem, mas sim quando sucedem ocorrências que são convencionalmente denominadas como infortúnios. Diante de tais fatos, em vez de haver uma revolta ou desespero na serenidade de estar desperto, interroga-se: o que me está desejando dizer esse fenômeno perturbador? Tratando-se de uma enfermidade, um desgaste físico, emocional, psíquico, uma perda de valores amoedados ou de um trabalho, o que é sustento da existência, pergunta-se: isto que me está acontecendo, que significado tem para o meu progresso? Qual ou quais as razões dessas mensagens? E penetrando com harmonia e sincero desejo de autodescobrir-se, de identificar o fator desequilibrante, a consciência identifica a causa real e trabalha, administrando a distonia profunda que se exterioriza na forma intranquilizadora. Tal comportamento proporciona segurança, fixação de ideal, harmonia e equilíbrio. Quando não está desperto, o indivíduo se transfere de uma para outra dependência, buscando guias e condutores que lhe diminuam o esforço para pensar e passem a assumir responsabilidades que lhe dizem respeito. No mergulho do si, nasce a coerência para com a vida e suas possibilidades, trabalhando pela libertação de todos os vínculos escravistas. Nem busca modelos pré-fabricados, nem formas unívocas, que sirvam para todos. Cada ser possui as suas características e recursos, o que não estimula ao individualismo perverso, antes a aquisição da própria identidade. Não obstante, há um guia e modelo. Cuja vida exemplar tem sido resistido a todos os vendavais do tempo e a todas as críticas ácidas, quão demolidoras de muitos pensadores, que é Jesus, o verdadeiro divisor de águas da história. Psicologicamente completo e desperto, tornou-se o maior exemplo de consciência plena que se conhece no processo da evolução do ser, ensinando sem presunção, amando sem qualquer capricho, imolando-se sem qualquer mecanismo masoquista. Portador de saúde por excelência, jamais se lhe
registrou qualquer tipo de distúrbio, como exaltação ou com depressão, mesmo nos momentos mais difíceis de uma trajetória assinalada pela incompreensão dos seus coevos. Simples e desataviado, seu comportamento era otimista, rico de beleza e de ternura, demonstrando inequivocadamente a sua ascensão moral e intelectual. Sempre desperto, Jesus é exemplo máximo da conquista do si. Nós temos uma trajetória e tanto para sermos e agirmos como Jesus, mas ele diz que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais, né? Se Jesus confia tanto na gente, eu acredito que não deve ser à toa. Ele sabe exatamente aquilo que ele falou e fez para cada um de nós. Ele tinha total consciência da sua força, do seu amor, né, do seu exemplo, da sua passagem aqui na Terra, né, como fator que nos incentiva a como que eu posso dizer? A transpor as adversidades como ele um dia também já teve que passar, né? O despertar, todos, né, na psicologia, na psicanálise, no espiritismo, o despertar ele está muito na questão moral, né? Está muito naquela questão do avanço moral. Você vai adiantando o seu passo moral, você vai despertando para novos valores, você vai entendendo situações na sua vida que quando você está adormecido, quando você está com os olhos fechados diante, né, do que te ocorre, geralmente quando você está assim, dormente, você tende a jogar culpa no próximo, diante dos seus infortúnios, você joga praga inclusive em Deus, né, se revolta contra Deus, porque a nossa moral está baixa, não tem uma compreensão do todo, nós temos uma compreensão do fato, né? Eu perdi meu emprego, então poxa, será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me protegendo o suficiente? Poxa, aquele cara que me arrumou um emprego, ele é um cara injusto, ele é um mercenário, né? Então, o fato, nós só temos aquela visão do fato, não temos uma visão por trás dele. Quando a gente desperta, nós temos uma visão por trás. Tá, não é para mim ficar nesse emprego aqui, porque talvez Deus tenha uma outra porta muito melhor para mim ali na frente. Se eu ficasse aqui, eu ia me acomodar, eu não ia desenvolver aquilo que eu vim para desenvolver. De repente eu vim para trabalhar na área da educação, mas a minha área não era essa, eu fiz uma escolha errada, então essa porta se fechou porque eu tenho que trabalhar na área da saúde, por exemplo. Então, assim, o despertar, ele vai buscar no íntimo das coisas as razões pelas quais aquele fato está ocorrendo. E quando a gente não tem esse despertar, a gente só olha o supérfluo, né? A gente só olha o que está por cima, a nata da coisa, mas a gente não vê como que ocorreu essa nata, o processo dela, né? E muitas vezes esse processo está dentro de nós, da nossa capacidade, da nossa necessidade, das nossas aptidões, né? Da questão do nosso próprio aprimoramento e desenvolvimento espiritual. Então, tudo que ocorre em nossa volta é um reflexo daquilo que nós precisamos para que a gente possa evoluir. Isso é fato. Mas o despertamento é individual. Então nós convivemos no meio de uma série de pessoas, estamos mergulhados numa série de acontecimentos que envolve uma série de situações e pessoas, porém, cada qual tem que passar exatamente o que necessita no seu íntimo, é individual. Esse despertamento do si é um despertamento individual. Como professora, você tem uma sala de 40 alunos, você dá a mesma matéria, o mesmo conteúdo, você explica da mesma forma para todos. Todos vão aprender juntos aquele conteúdo, aquela matéria, aquela disciplina? Não. Vai ter alunos que vão ter aptidões mais para a área exata, outros vão ter para a área humana. Então, tem alunos que na parte da alfabetização, eles se alfabetizam em 1, 2 semanas, eles já estão ali, né, com seu desenvolvimento em sílabas simples, daqui a pouco eles, em 1 mês, 2 meses, já estão indo, né, para a formação de palavras.
E tem alunos que ficam ali o ano inteiro, são reprovados, passam para a mesma série no ano seguinte, fazem o curso tudo de novo e ainda assim saem defasados na sílaba simples. Porque é individual, estão no todo, estão no meio de uma série de alunos, estão com a mesma professora, o mesmo conteúdo, o mesmo ensinamento, porém o despertamento de cada um é no seu momento. Aí, hoje, no sistema de educação que nós temos aqui, principalmente, né, nessa região chamada Brasil, aqui virou uma bagunça na área da educação, é aquela coisa, o cara escreve I, ele escreveu abacaxi, parabéns, então passe ele de ano. Então, quer dizer, ele não amadureceu, ele não despertou e ele está seguindo, ele está indo para frente, junto com os outros que despertaram. E aí você encontra lá na frente profissionais que estão fazendo casas que estão caindo, largando tesoura dentro de barriga, em cirurgia de paciente. Então, o que adianta você querer acelerar o teu passo, chegar junto dos outros, no mesmo patamar que os outros, se você não tem o conhecimento, se você não teve o despertamento? Então, é só prejuízo para você e para o coletivo. Né? Então, a gente vive momentos no nosso país hoje, onde, desculpa a expressão, mas é real, onde o poste é que está fazendo xixi no cachorro, né? Porque houve esse processo de tudo eu posso, né? Tudo eu tenho direito, tudo eu, eu posso acelerar o processo, eu dou um jeitinho brasileiro e eu consigo. No nosso patamar de conhecimento, grau de evolução que nós estamos, que é prova e expiação no nosso planeta, não só o nosso país, vai haver esses tipos, né, de processos dentro do contexto social que um vai sair beneficiado mais do que o outro, que um tem um jeitinho, né, de passar na frente do outro, de passar num concurso, de passar numa prova de vestibular, sem ter feito esforço algum. Mas isso no campo espiritual não significa avanço, pelo contrário. Se você se coloca numa posição a qual você não está pronto, se você realmente não trabalha de acordo com aquilo que você alcançou fisicamente, você está contrariando as leis de Deus. Então isso vai vir em crédito no teu próprio espírito, né? Todo o bem, todo o mal que você causa, ele fica impregnado no teu perispírito. E você vai ter que ressarcir essas dívidas mais cedo ou mais tarde. Então, o nosso despertamento, ele tem que ser real, né? Eu estou pronta para ser professora, então eu vou ser professora, eu vou agir como professora. Eu estudei, eu passei no vestibular por mérito, fiz concurso e passei por mérito. Hoje eu estou fazendo cursos para poder me reciclar, para poder fazer o melhor para os meus alunos, ou seja, eu tenho mérito nesse despertamento profissional e compromisso. É um compromisso que eu estou assumindo, não é só dinheiro. Eu não sou professora só para ganhar salário, eu sou uma professora que é exigido de mim o meu melhor. Jesus chamou pessoas perfeitas para andar com ele e ser discípulo? Não. Ele chamou pessoas cheias de defeitos. E cada qual ia ter o seu momento de despertamento, mas ele confiava que aqueles homens iam ter o seu momento de despertamento para dar continuidade na obra do Cristo. Então, todos nós somos chamados todos os dias, não é só aqueles 12 apóstolos, todos nós somos chamados diariamente pela construção da obra do Cristo. Todos nós estamos aqui para continuar o que Cristo fez através dos seus exemplos. Ele já deu a receita, a gente só tem que seguir. A gente não precisa mudar nada, sabe aquele bolo pronto? Né? Se você tirar um ovo da receita, vai desandar o bolo. Então, não, Cristo já deu a receita. E ele já falou, me segue, que vocês passam de ano. Mas a gente insiste em dar um jeitinho, em burlar uma lei aqui, não é bem assim, eu não estou pronto, né? Tem feriado, então eu vou aproveitar meu feriado, depois eu vejo isso. Vamos no Centro Espírita assistir uma palestra? Não, eu estou cansado, eu trabalhei demais. Vamos fazer um estudo? Não tenho tempo para isso, é muita coisa na minha cabeça, é muita correria. E esse atraso que nós cometemos está prejudicando a nós mesmos, a nossa evolução individual, o nosso despertamento e, consequentemente, com quem a gente convive. Porque a partir do momento que você desperta para o bem, a partir do momento que você desperta para as suas obrigações, para as suas missões, e que você desempenha bem o seu papel enquanto ser único,
ímpar que Deus criou, simples e ignorante para a evolução, mas que você está fazendo o seu melhor, você acha que em volta não melhora? Melhora, né, gente? Então, o nosso despertamento, essa questão do nosso eu, não é só com a gente. É um compromisso da gente com a gente mesmo e para com o próximo, para o todo, para o social, para o planeta, né? Para o campo vasto que existe no espiritual. Então, cada vez que a gente atrasa o nosso lado, nós estamos atrasando todo um processo. Segundo alguns vídeos, né, que eu já assisti, o Chico Xavier, ele falava assim, nossa, já era para a gente ter se tornado um planeta de regeneração há tempos, mas teve aquela bendita Segunda Guerra Mundial que atrasou o nosso passo. Gente brigando com gente, matando pessoas, né, aquela coisa do campo de concentração, nazismo e tudo mais. Aquilo ali foi um verdadeiro retrocesso no social que atrapalhou o nosso campo espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, porque ali ficou uma coisa muito nítida, né, que a posição individual, ela exerceu um campo, né, muito vasto em volta dela, de atrocidades, de coisas assim que fogem desse lado humano. Nós voltamos a ser animais ali naquele período, né? Então, Chico fala, se tiver a Terceira Guerra Mundial, acabou, não tem regeneração nenhuma para esse planeta. Nós vamos continuar de prova e expiação. Por isso que ele sempre pedia, né? Vamos orar pelo nosso planeta, vamos vibrar pelo nosso planeta, para que não ocorra uma terceira guerra. Ocorrendo uma terceira guerra, nós vamos ficar atrasados novamente. Porque a cada passo errado que um ser dá, ele atrapalha ele e atrapalha tudo que está em sua volta. Então, aqui no Brasil, o que a gente mais está vendo é isso. Esses conflitos políticos, esses conflitos sociais, um sendo jogado contra o outro, olha só, tinha tudo para ser a pátria do evangelho, o coração do mundo. Estava certíssimo isso dentro do programa que Jesus nos colocou. Mas devido a pessoas, espíritos mais atrasados, que não possuem um despertamento espiritual, que realmente estão ainda atrelados a essa parte, né, de vícios, de promiscuidade, de corrupção, de maldade, de interesses pessoais, egoísticos, né, dessas barbáries que a gente está vendo, nós estamos ficando para trás. Né? Aqui há 30 anos atrás eu dava aula e falava assim, nossa, o nosso país não tem tornado, não tem vendaval, né? Não tem tsunami, não tem essas intempéries climáticas. Nós estamos terminando a primavera. Daqui a pouco chega o verão. Vocês estão vendo calor? Não. Parece que nós não vamos sair do inverno nunca. E eu gosto do frio, né? Não exagero, eu gosto, não posso reclamar. Mas eu sei que nós estamos tendo uma primavera atípica. E por quê? Por que essas mudanças climáticas? Por que essas mudanças no nosso dia a dia em temperatura? Que deveria, pelo menos agora a primavera, não ter frio. E nós temos. Vai chegar a época da chuvarada aí, do verão, né? Que faz calor e chove. Eu tenho até receio que, tipo, aí no Paraná essa semana, granizo do tamanho de limões. Então, nós estamos vivendo na parte climática essa mudança total. Vocês imaginam, então, na parte de energias e vibrações. Como é que o negócio não está? Se fisicamente as coisas estão nesse nível, nesse pé, imagina aquilo que a gente não vê, que é a parte espiritual. Então, hoje, se eu fosse dar aula, eu já não posso falar para os meus alunos, nós temos 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Não posso, porque nós não estamos tendo isso de uma forma, né, categórica, né? Começa um, termina... Não, não tem. Nós não estamos conseguindo manter aquilo que Jesus tanto esperava de nós. E isso vai trazer consequências. Aí a gente fica, ai, Deus esqueceu do nosso país, nossa, né, ninguém gosta da gente, nós estamos abandonados. Não, nós nos abandonamos, nós fomos negligentes. Olha os carnavais aí, vício, promiscuidade,
né? Colocando sempre um questionamento em relação a Jesus, sempre colocando Jesus junto com figuras, né? Folclóricas lá do diabo junto com ele. Olha que nível que nós estamos de consciência, de moral, quando a gente representa isso em festa, colocando Jesus abaixo daquilo que realmente ele é. Aí depois você não quer uma consequência? Você não quer algo que venha refletir no teu dia a dia, na tua postura, no seu meio familiar, profissional? Ah, mas eu não estava lá no carnaval, mas você assistiu, não assistiu? Você deu audiência para isso, não deu? Você voltou para tal escola? Você tem, sabe a letra da música daquela escola de samba? Você canta aquela letra de música? Então, assim, nós contribuímos para que essas coisas aconteçam. Aqui em casa eu já desliguei a televisão já faz tempo. Eu tenho TV aqui, ó, desligada. Quando eu ligo é para colocar lá no YouTube ou alguma coisa instrutiva ou uma música pessoal, do meu gosto. E a única coisa que eu ainda falo que eu erro em música é que eu não sei tradução de inglês. Às vezes eu gosto do som da música, né, do ritmo da música, escuto a música, mas a minha vibração em relação à música é uma vibração boa, mesmo que às vezes a letra não corresponda, né? Eu brinco muito isso e até com meus alunos eu brinquei. Tem uma música que a gente falava que era Melô do Papel na época da década de 80 e eu escutava aquela música e ficava lembrando do meu marido, aquela coisa romântica. E quando eu fui ver a tradução, falava de obras, de tijolo, de cimento, não tinha nada a ver. Mas é a única coisa ainda que eu consigo dizer que eu ainda peco, né? Que eu gosto de música em inglês, que às vezes eu não sei o significado dela. Mas o que vale é a nossa intenção e a nossa vibração, independente da letra da música, né? Se você sabe que a letra da música está falando bundinha daqui, bundinha dali, você está entrando naquela vibração, adivinha só o que você está arrecadando para o seu espírito, né? Quais são as companhias que você vai ter em volta. Então é esse cuidado, né? É o orar e vigiar o tempo todo. E a gente não tem isso, a gente não tem vigilância, né? A gente vê professores que acabaram de se formar, dando graças a Deus que vai ter uma emenda de feriado. Pô, você acabou de se formar, você acabou de arrumar um emprego e você já quer emenda de feriado, porque você precisa descansar. Ao invés de você falar assim, poxa vida, acabei de começar, né? Eu estou iniciando o meu trabalho, como eu queria estar lá com meus alunos, entender mais o processo deles, focar mais no Zezinho que dá mais trabalho, o que eu posso fazer para o Zezinho se desenvolver. É que nem quando tinha reuniões na escola com professores, você via a venda de Avon, você via a venda de Natura, você via a venda de calcinha, mas você não via nessas reuniões alguém realmente preocupado. Ó, meu aluno está me dando trabalho e eu não estou sabendo resolver. Alguém já teve aluno com uma situação parecida com essa? O que a gente pode fazer por esse aluno? Né? Ou então, eu vou reprovar aluno. Não, você não vai reprovar aluno. Não, mas ele não tem condições. Não, mas você não pode reprovar, porque a escola precisa de tantas carteiras vazias para o ano que vem. E o aluno? Eu não estou preocupada com a carteira, eu estou preocupada com o aluno. Então, assim, a gente vê que existe uma série de erros que as pessoas não querem assumir, porque fogem da responsabilidade mesmo. No fundo, elas sabem da sua responsabilidade. E no outro é essa questão do despertar da consciência. Falar, não, eu não posso mentir, não posso procurar esse caminho, não é justo. O certo é isso, isso, isso. Eu acabei de fazer, quase um mês atrás, eu fiz exame de sangue aqui em casa, pedi para vir coletar pela prefeitura. As funcionárias mal treinadas, não têm ética para poder trabalhar. Em 3 semanas eu tô lá procurando meu resultado de exame. Ninguém dá resultado de exame. Procura, ninguém dá resultado de exame. Para chegar depois de 3 semanas eu aqui coçando, porque eu tô com uma crise alérgica já tem mais de um mês. E aí hoje eu recebo a notícia de que não sabem nem para onde foi parar meu sangue. Não sabem onde foi parar. Simplesmente você vai ter que fazer de novo. Não, peraí, eu tô passando mal. Eu tô esperando o resultado de exame para ir passar no médico. Eu ainda vou ter que fazer exame de novo, porque perderam meu exame e não sabem onde foi parar. E aí ninguém dá conta disso. Não, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque eu não sabia. Tá faltando um despertamento de responsabilidade. Então, o despertar do si nada mais é do que você assumir responsabilidade.
E as pessoas não querem assumir responsabilidade, seja nas profissões, sejam no seu dia a dia, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na convivência, seja com quem for. As pessoas preferem sempre dar um jeitinho ou jogar a culpa, né? E o despertar não é isso. O despertar é assumir. O despertar é ter consciência. E isso tá demorando, né? E nós estamos pagando um preço caro, muito caro, né? Vidas estão se perdendo diante dessa falta de despertamento. Olha aí as guerras, olha aí as funções, né, nos setores privados ou públicos. Olha como é que tá as questões de prefeituras, de estados, a nível de país, entre países, tudo por falta de despertar. Desperta tu que dorme. Há mais de 2025 anos atrás foi dito isso. E até hoje a gente ainda não despertou. E não vai ser um vídeo como o meu que fala que vai despertar, não. Mas quem estiver ouvindo, que reflita, né? Pelo menos reflita sobre essas palavras. Eu não sou dona da verdade, eu também estou tentando despertar. E à medida que a gente vai despertando, vai doer na consciência, porque a gente fala assim, nossa, eu podia ter feito diferente, mas não fiz. E quando dói a consciência, aí a gente fica naquela querendo se culpar, também não é certo. Se culpar não vai trazer resultado positivo nenhum, mas sim o que foi que eu errei, para que eu não erre mais. Foi uma passagem de Jesus também. Agora você está curado, você despertou. Agora vai e não peques mais. Ou seja, a partir do momento que você despertar, você já sabe a sua responsabilidade. Assuma ela.